Olá, amigos da educação. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a professora Paty Fonte, diretora do site Projetos Pedagógicos Dinâmicos. E hoje nós vamos estrear um programa chamado Compartilhando. Desculpa, gente, até me atrapalhei aqui. Vamos lá, de novo. Sejam todos muito bem-vindos, amigos da educação. Eu sou a professora Paty Fonte, diretora do site Projetos Pedagógicos Dinâmicos, e hoje nós vamos estrear um programa chamado Trocando Experiências, que será um espaço de informação, de reflexão, de debate, de discussão, de compartilhamento, ou seja, de troca de saberes, de assuntos diversos relacionados à educação. E a estreia desse programa hoje será com a minha querida Sônia Branco, ela que é fonoaudióloga, arteterapeuta, professora, escritora, palestrante e minha amiga, e vem aqui hoje conversar com a gente sobre inclusão e diversidade, porque ela tem um vasto conhecimento nessa área, e eu vou já chamar aqui a Sônia Branco. Live, o nosso primeiro programa de Trocando Experiências. Boa noite, Ângela Lopes, boa noite a todos que estão conectando agora. Sejam todos muito bem-vindos. Avisem aos amigos que o nosso programa começou e é a estreia do Trocando Experiências. É a nossa estreia, o nosso tema é um tema muito rico, um tema que poderíamos aqui ficar horas e horas conversando, não é, Sônia Branco? Cadê você, Sônia Branco? Já te chamei. Vamos lá. Sejam bem-vindos a esse espaço de reflexão, a esse espaço de informação que eu pensei exatamente para ajudar a todos os profissionais da educação nesse momento de incerteza e de retorno ou não retorno às aulas, enfim, aulas remotas ou aulas presenciais, como vai ser isso? É preciso nos munirmos de muito planejamento e refletirmos bastante acerca da prática, né? Que possa ser mais um espaço de informação para todos vocês. Então, deixem perguntas, deixem aí seus comentários, suas dúvidas, tá? Vou chamar a Sônia Branco de novo, vamos lá. Ela que é, repetindo para vocês, fonoaudióloga, arteterapeuta, escritora, palestrante, consultora pedagógica também. Ela que trabalha há muitos anos com a inclusão e ela está entrando agora para conversar com a gente. Oi, Sônia! Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada por aceitar esse convite para a gente Gente, é começar. uma alegria. Tá todo mundo me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem, e você? Eu tô ouvindo um pouco abafadinho. Não sei se é o meu headphone ou se é o meu ouvido. Vocês, amigos que estão aí nos ouvindo, já temos 10 pessoas aqui nos assistindo, por favor, sinalizem se o som tá legal, se a imagem tá boa, para que possamos oferecer o melhor. Cíntia. Sim, Boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês e com a minha super mega especial amiga Pati. é muito bom estar com você, Sônia, e começar esse programa de estreia com uma pessoa que tem o astral que você tem, que tem a sua competência e que sempre nos traz, através dos livros ou das palestras, ou até mesmo de uma simples conversa, tanta riqueza e tanta sabedoria. Ah, eu que agradeço. E assim, é super bom porque eu estou vendo várias pessoas com quem eu já trabalhei, que também são profissionais competentíssimos.
É bom saber que a gente está com os colegas e com os amigos nessa noite, né? Muito bom. É um prazer enorme. E vamos começar, então? Nosso tema é inclusão e diversidade. Eu queria primeiro te perguntar, para você, o que é inclusão? Então, esse é um tema tão controverso, né? E assim, além de ser controverso, é um tema que ainda não foi entendido da melhor maneira que deveria ter sido até agora. A gente já vem discutindo sobre inclusão há muitos anos e, por incrível que pareça, ainda estamos presos ao conceito da inclusão dentro do ambiente acadêmico. Isso é muito triste, né? A gente tem o hábito de dizer que a inclusão começa dentro de casa, né? É quando você olha para aquele sujeito e reconhece como um sujeito com as suas habilidades, com os seus desejos, com as suas vontades, e não apenas um sujeito com deficiência. A partir do momento que a gente começa a incluir a olhar a inclusão a partir do ambiente doméstico, a gente começa a levar isso para a sociedade. Então, assim, a gente tem que desconstruir a ideia de que inclusão só se faz dentro da escola, né? Porque se você pensa a inclusão apenas no universo acadêmico, você não está fazendo a inclusão. Você está inserindo o sujeito num contexto e esquecendo que aquilo é sazonal, é momentâneo, é temporário. Que a gente quer que esse sujeito seja pleno na sociedade, como qualquer outro indivíduo. E que ele seja um indivíduo constituído como sujeito e com cidadania, como cidadão. Então, a gente tem que olhar esse universo da inclusão fora do muro das escolas. Então, assim, ao meu olhar, a inclusão ela é um fato, não uma condição. Maravilha, Sônia. E assim, é tão bonito, né, enxergar dessa maneira, porque as coisas mudam de uma hora para outra, né? A gente vive esse momento que ninguém esperava viver, um fato inusitado, único, essa pandemia que pegou a todos de surpresa. E se pensarmos que na nossa vida, a qualquer momento, de hoje para amanhã, podemos mudar a nossa situação, né? É horrível pensar assim, mas é necessário ver que hoje eu posso estar aqui e amanhã eu sofrer um acidente e de repente não está andando, por exemplo. Uma pessoa que precisa ser inclusa, né, com as suas deficiências. E independente de alguma deficiência, né? Todos somos únicos, somos seres humanos diferentes. E todos somos deficientes, né? Quem é normal? O que é ser normal? Aí vamos filosofar e entrar por um caminho muito amplo, mas isso é para realmente deixar essa reflexão na cabecinha das pessoas, né? Sim. E aí você falou que a inclusão realmente não é só no meio acadêmico, não é só pensar na escola, é a vida, na vida, né? Mas você acha que a escola, ela se preocupa verdadeiramente com a inclusão? Olha, a gente tem alguns ambientes educacionais que elas realmente se preocupam com isso e tentam buscar o contexto de se adaptar, né, para receber aquele aluno. Ao longo da minha vida, eu estou vendo que tem vários ex-alunos meus aqui e vários colegas que já trabalharam comigo em ambiente inclusivo. A gente vê que tem algumas escolas que realmente têm essa busca, né, de melhorias de ambiente, de melhorias acadêmicas, de fornecer aos professores, e não só aos professores, mas todos os profissionais que estão naquele contexto acadêmico, do porteiro até a direção, formação continuada para que possa receber esse aluno. A grande questão hoje, na minha opinião, é que as pessoas estão muito preocupadas apenas com o contexto do autismo dentro da escola. E esquece que o sujeito a ser incluso, ele não necessariamente é só um autista, né? Você tem várias outras questões que necessitam de um olhar de inclusão. Contudo, a gente também tem um mercado educacional, e aí é mercado mesmo no sentido econômico, que tem uma dificuldade enorme, sabe, em aceitar o conceito da inclusão dentro do seu ambiente.
porque ele não está muito preocupado em tornar aqueles alunos como cidadãos. Ele está preocupado em transformar aquele ambiente num ambiente competitivo. Então, realmente, a gente vai ter, em alguns lugares, a busca do aperfeiçoamento, né? E em outros, o desprezo por esse público. É interessante que você tem escolas hoje em dia ainda que negam a matrícula para crianças e alunos deficientes. Mas não é só no ambiente acadêmico que a gente vê isso, e é bom frisar, né? Uhum. A gente vê acessibilidade não construída adequadamente, a gente vê restaurantes que ainda não se adaptaram ao universo Uhum. braille, né? A gente ainda vê programas de televisão que não têm a tradução em libras, Uhum. e isso tudo é um dificultoso, é um processo de dificuldade para quem já está dentro desse ambiente social. Então, há lugares que se preocupam, sim, hoje em dia muito mais do que antigamente, mas a Uhum. gente ainda tem uma grande resistência em receber em determinados lugares, não só nas escolas, mas também em ambientes públicos, Uhum. receber essa pessoa deficiente. Então é muito É, complicado. é bastante complicado e assim, eu vejo até dentro de ambiente familiar mesmo. De repente tem aquela Sim. pessoa que tem algum problema específico, alguma deficiência, alguma dificuldade. Ela, às vezes, quando. Ah, se fulano vai, se vai ter uma festa, um aniversário, mas será que fulano vai? Ou seja, já existe aquela preocupação, aquele olhar de e agora, o que a gente vai fazer com a pessoa aqui? Sim. Né? E a escola eu vejo muito isso, né? O que a gente vai fazer com esse aluno que é diferente e que não vai se encaixar no meu ritmo, não vai se encaixar no meu modelo, no meu tempo, né? E aí a gente para pensar que, poxa, todos são diferentes e nem sempre o tempo não é o mesmo para todo mundo. Todos têm suas dificuldades, suas limitações. Eu vejo que ainda falta aí um caminho longo para as escolas entrarem assim Nessa nova era. nessa nova era, nessa forma de enxergar o mundo, né? E aí eu estava pensando, a gente falou da inclusão, lógico que a gente pensa logo nos alunos com deficiência, com dificuldade de aprendizagem e tal, mas em relação à diversidade humana, né? Que é isso que eu estou puxando aqui o gancho para te perguntar. Você acha que É, esse sistema educacional vigente, ele é assim, tem esse olhar é uma sensível à crítica diversidade? quanto mais essas linhas educacionais que a gente tem. Eu sou uma crítica quanto mais e contundente à fábrica de conhecimento, Somos, aos né? positivos, aos galileus. Eu sou assim, né? É, eu acredito que a gente tem que dar passos atrás para poder chegar à frente, né? Eu me lembro que quando eu estudei, e isso já tem muito tempo, Abafa. que era interessante a gente até ver isso nos filmes históricos, né? Em que antigamente as pessoas tinham como base educacional as matérias um pouco mais voltadas para humanas. Então você aprendia música, você aprendia desenho, você aprendia línguas, você aprendia dança, você tinha todos esses contextos dentro da sala de aula e você tinha, no momento em que você ia avançando, você ia se reconhecendo dentro de uma área específica de conhecimento. Então eu me lembro que quando eu estudava no segundo grau, né, a gente chegava num determinado ponto que a gente escolhia, ou a gente ia para humanas, ou a gente ia para ciências, ou a gente ia para as exatas, né? O que eu quero, por que eu estou trazendo essas lembranças? Porque a educação de hoje, ela não prima o olhar para o aluno em toda a sua diversidade. Ela está mais preocupada num modelo mais chão de fábrica. Todo mundo tem que aprender tudo igual.
E nós não somos iguais. Eu tenho uma deficiência visual severa. O meu filho tem uma dificuldade enorme com... Eu estou citando, tá? Não sei se não é o caso real, mas vamos exemplos. Devanear um pouquinho. O meu filho tem uma dificuldade enorme em traçar linhas. Então, provavelmente ele vai ter dificuldade em desenhar, né? Então, assim, a gente tem que olhar para essa criança, para esse sujeito que está em construção de saber, como um indivíduo com as suas próprias características e as suas próprias habilidades. Então, o ensino hoje, ele não prima pelas habilidades. Ele está mais preocupado com as dificuldades que esse aluno tem dentro do contexto escolar. Então, um projeto educacional baseado na igualitária, na igualdade, né, na equalidade de conhecimento, ele vai transformar a amarelinha, né, aquele jogo do amarelinho, que lá no Ceará é a macaca, ele vai tirar essa regionalidade e esse conhecimento próprio e vai transformar numa única coisa. E aí você perde essa diversidade cultural e essa diversidade de personalidades, de pessoas, de sujeitos próprios com seus desejos, com os seus conhecimentos, com as suas habilidades. Então, quando você entra numa sala de aula, isso já deu pano para manga, né, Paty? Não. Deu um artigo que quase apanhei por causa disso. Porque tem gente que entra no ambiente da escola e só vê problema na criança. Uhum. Quando, na verdade, de repente, aquela criança não tem dificuldade. Ela tem uma habilidade não trabalhada. A escola ainda muito... A Ana Gisto, ela está dizendo assim, muito bom, Sônia, porque assim, eu já dei aula para uma turma dela, já dei uma palestra para uma turma dela de psicopedagogia, em que a gente meio que falou sobre isso também. Então, minha grande preocupação hoje é olhar para esse sujeito que está dentro da escola e refletir junto com esse professor assim, quem é essa criança? Eu me lembro que quando eu dei aula lá em Rio das Ostras, lembra de Rio das Ostras? Quando eu dei aula lá para os professores de Rio das Ostras, eu dizia isso para eles. Quem é esse aluno? Né? Quem é esse... Temos que ver as possibilidades das nossas crianças, está dizendo a PEG. Exatamente, sabe? A gente tem que olhar para essa criança e ver o que ela pode, não aquilo que ela não pode fazer. Tem esse olhar sensível, né, Sônia? A cada indivíduo. Olhar sensível a cada um, conhecer cada história de vida, conhecer quem é realmente aquela criança e não já sair padronizando todo mundo, massificando todo mundo. Isso. E assim, o que me chama muito a atenção? Me chama a atenção que dentro do ambiente escolar, o aluno é visto como um uniforme. Uhum. Todos eles são iguais, sentados nas suas cadeirinhas. Só que o que a gente esquece de ver, e era isso que eu dizia para os meus alunos lá de Rio das Ostras, para os professores da quem eu fazia o treinamento, que a gente esquece de olhar esse aluno além dos muros da escola. Exatamente. Nem todo mundo vem da mesma casa. Qual é a história de vida dessa criança? Qual é o, né, o que ela traz para dentro da escola e não ver o que ela não consegue fazer. Eu acho que é muito pautado nisso mesmo, na dificuldade de cada um, porque o ritmo tem que ser o mesmo, as atividades são sempre iguais ou muito parecidas, né? São os mesmos livros, as mesmas propostas, e aí dificulta muito para cada um, para aquele que foge do padrão, para aquele que foge da caixinha. Não só dificulta, como que você começa a ter um número enorme de patologias de crianças doentes. Eu, por exemplo, odiava ir à escola. Eu chorava horrores, eu detestava a escola, mas eu adorava estudar. Eu sempre gostei muito de estudar, mas eu não gostava da escola. E isso acontece com muita gente. Você falou aí do treinamento, né, da capacitação, que é esse trabalho que a gente faz, com você citou Rio das Ostras, né? A gente faz esse trabalho de palestras, oficinas, workshops, de treinamento, capacitação não só dos professores, mas dos funcionários da escola, né, dos gestores, para desenvolver esse olhar e trazer à tona, né, até o que tem de dificuldade de cada um também,
que às vezes só se enxerga a dificuldade do aluno, né? Não se enxerga a própria dificuldade em mudar essas propostas, em fazer diferente, né? E aí é isso que eu e Sônia fazemos muito, né, Sônia? Conta um pouquinho pra gente. Então, você tocou num ponto que eu acho interessante, e a Peg, que está assistindo a gente, e você conhece, a Peg, ela é psicóloga, e nós trabalhamos juntos em duas secretarias educacionais, que foi de Búzios e de Rio das Ostras. Mas em de Rio das Ostras a gente tinha um grupo de projetos que atendia demandas da escola. E a gente começou a descobrir que grande parte das dificuldades que os professores enxergavam nas crianças, eu lembro, Peg, não esqueço nunca. E a Jaqueline era a nossa secretária, era maravilhosa. Então, assim, a gente começou a perceber que muitas das dificuldades que os professores relatavam em relação às crianças eram dificuldades deles. Uhum. Eram dificuldades que os próprios professores tinham em relação àquela situação. E não tem problema de ter dificuldade, nós todos temos. Nosso problema precisa se encará-las, né? E assumir isso, pedir ajuda, né? Compartilhar as ideias, né? Trocar as experiências, dar as mãos, não é isso, Sônia? Que a gente faz aí muito. Assim, a Tiara está aqui falando, só um minutinho, a Tiara está aqui falando que para ela as escolas teriam música, dança, canto, teatro, né? Eu também concordo. E você falou isso um pouquinho antes, né? Estava falando exatamente isso. Aí entrou aqui a Alice, que é uma criança, falando: eu adoro a escola, adoro estudar, minha escola é a melhor do mundo. Como é bom quando isso acontece, né? Mas como as crianças, eu percebo que conforme as crianças vão crescendo, esse adorar a escola, ele vai se tornando uma obrigação. E aí surge aí indisciplina, surge aí vários problemas e tal. E como o assunto é muito amplo, eu queria que você contasse para a gente mais um pouquinho desse treinamento, desse trabalho que você faz e que eu faço junto com você também, de consultoria, de assessoria, enfim, esse trabalho todo nesse sentido. Quando a gente chega na escola, a gente faz um levantamento das demandas que a escola traz. E nem sempre eu levo em consideração apenas aquilo que o professor está falando. Então, eu tenho por hábito, quando eu vou fazer um trabalho na escola, de entrar nas turmas, de conversar com elas, de conhecer os alunos, de ver a postura deles dentro de sala de aula e de olhar um pouco cada um com a sua postura dentro. Então, você vai ver o tímido, vai ver aquele que é o engraçadinho sem graça, o engraçadinho engraçadinho, o inteligente, o perspicaz, aquele que quer aparecer mais do que o outro. E a gente faz esse levantamento para poder até compreender que demanda é essa que a escola traz, né? Que dificuldade é essa que esse professor está encontrando em relação à sua turma. A partir daí, a gente faz um trabalho sob medida. A gente vai pegar aquela escola, aqueles professores, aqueles alunos e dar a eles contextos, sabe, para poder trabalhar, e muitas vezes, na maioria das vezes, através de projetos, né, que a gente gosta muito de trabalhar com projeto, para que ele possa vencer aquela demanda. Nem sempre a gente precisa chegar aos alunos. Às vezes, só trabalhando com os professores, a gente resolve 90% da questão. E aí eles vão sozinhos. É interessante, assim, que muitas vezes nos procuram querendo essa consultoria, ou essa mentoria, ou até mesmo um treinamento, e perguntando, mas como é? O que você vai fazer? Já exigindo respostas prontas. E é legal a gente colocar aqui essa questão. A Eugênia Colasso está falando aqui ressignificar. Ressignificar. É exatamente isso. A gente ajuda a essa escola a se olhar, a se perceber e a se ressignificar. E nem sempre as nossas propostas numa escola serão as mesmas numa outra instituição. Não, então isso que exatamente, é isso que eu quero aqui deixar bem claro e explicar, né, aproveitar esse momento, explicar que é necessário todo um planejamento, todo um trabalho sensível de observação, de análise, e aí a gente elabora de acordo com a instituição para ser assertivo, para ser eficaz, né, Sônia? E é muito bom... A gente pode até usar o mesmo tema. Sim. Né? Mas nunca a mesma atividade e nunca o resultado é igual. Pode até acontecer uma vez ou outra de usar uma atividade similar ou parecida, mas
cada instituição tem as suas peculiaridades, assim como cada aluno tem as suas peculiaridades, cada professor, cada ser humano. E é isso que a gente está querendo falar aqui, né? Da importância de se valorizar esse ser humano como ser único e de se prestar atenção nisso. E nesse momento eu acho que tá vindo muito à tona isso, né, Sônia? Só voltando um pouquinho na história da diversidade, a gente não tem um aluno igual ao outro, né? Quando a gente fala assim, olha além dos muros da escola, olha além, não é você sair da escola e ir atrás dele, mas é você entender que aquele aluno, por exemplo, que aquela criança, aquele sujeito, ele está vindo de um lar agressivo, por isso ele é agressivo. Ele está vindo de um lugar onde ele mal come, por isso que ele dorme na aula. De repente, a mãe leva essa criança para a rua para vender alguma coisa no sinal. Ele vai estar cansado. Ele não vai conseguir se concentrar. E isso não quer dizer que ele seja um TDAH. Exatamente. E isso não quer dizer que ele tenha dificuldade de aprendizado. Isso quer dizer que a vida dele é difícil. Claro. Mas isso também não é global. Não. Isso é pontual. Por isso que a gente tem que olhar para aquela turma que está na nossa frente e enxergar cada um com as suas habilidades. Enxergar cada ser humano, né, Sônia? Cada indivíduo, e não só ver como a turma. A minha turma. Eu não sei se você viu, Paty, um vídeo de um menino que fazia balé num terreno de chão batido. Um menino africano, acho que era nigeriano. Sim. E que ele estava dançando balé no meio da chuva, num lugar cheio de barro. Aquele menino, numa escola tradicional, ele vai ser tratado como ninguém. No entanto, ele tem um dom, uma habilidade que precisaria ser desenvolvida. Ainda bem que uma boa alma descobriu essa criança e está pagando aula de balé para ele. Mas, assim, é a gente parar de achar que tudo está ligado a endemonizar as habilidades. Sim. Né? Porque a gente acaba fazendo isso, endemonizando tudo. E, na verdade, a gente acaba esquecendo, inclusive, que tudo é, né? Quem me conhece sabe que eu não tenho religião, né? Mas tudo que você tem é um dom de Deus. Né? Que veio para você na sua genética de forma que você tem que desenvolver. E aí se tornar um cidadão e um sujeito feliz, né? Tem alguém que está dizendo que tem um verdadeiro pavor de ir à escola. Isso! Quando criança, tinha um verdadeiro pavor de ir à escola, medo mesmo. Provavelmente tinha algum problema, mas nunca reparado pelo método de ensino nesta escola. É muito interessante que uma pesquisa, né, feita, que eu sempre cito nas palestras, quando se pergunta aos alunos quais são os momentos felizes dentro da escola, né? O que você mais gosta de viver dentro da sua escola? Quais são os momentos citados? Me diz aí, Sônia. O que será que os alunos falam? Geralmente são os momentos em que eles estão fazendo bagunça, quando eles estão se socializando. Geralmente... Fazendo bagunça não, se socializando. Ou, em geral, quando eles estão tendo contato com as... Geralmente são esses... Exatamente, são. O que é citado nessa pesquisa? É citado o recreio, o intervalo, as aulas de educação física, né? As aulas, os momentos de festas e as aulas mesmo de arte e música. Os espaços de socialização. Que são os espaços de socialização, de troca, que são os espaços onde eles podem... Cada um pode mostrar um pouco dele mesmo, né? Eu posso ser um pouco mais livre, eu posso me expressar de alguma maneira, ou seja, quando se dá voz e vez a esse aluno. E dentro de sala de aula eu acho que ainda se dá muito pouco espaço, né? Para se ouvir cada aluno, cada criança, cada jovem. Assim, a minha opinião. Você sabe que eu defendo aí a pedagogia de projetos, como você também trabalha muito bem com os projetos. E aí eu queria te perguntar isso, né? Nós já estamos aqui sobre esse treinamento. Eu sei que você faz projetos lindos relacionados à inclusão. Eu queria que você contasse, assim, algum pra gente, um pouco de uma prática aí que foi, assim, bem sucedida. Olha, eu tenho vários projetos maravilhosos, mas tem um especial que é o meu queridinho, que foi um projeto que eu desenvolvi na PAI Rio,
no período que eu trabalhei de 2003 a 2006 lá, e a gente tinha, os atendimentos eram feitos dentro das salas de aula. E eu trabalhava com contos de fada. Eu amo. Né? Que é o tema dos meus livros, né? Aqui, E dá licença. A gente tinha uma turma de... Isso, exato, um deles, esse é o primeiro, né? E aí a gente tinha uma turma de pré-adolescentes que estava naquela fase de querer fugir de casa, que queria fazer acontecer e tal, uma turminha difícil. Todos deficientes. Então a gente tinha de síndrome de Asperger, a gente tinha síndrome de Down. Todos deficientes. Repete que falhou um pouquinho. Eram alunos de APAE. Falhou um pouquinho a sua voz. Então, tem Asperger, Down... Eram alunos da APAE, pré-adolescentes, todos deficientes, tá? Mas era uma turma muito rica, sabe? E aí nós decidimos, para trabalhar com essas crianças, esse tema do fugir de casa, a gente trabalhou o João e Maria. Ah, o conto. Foi um projeto encantador, gente. Foi um projeto que... Tem no site PPD, nós publicamos o seu projeto. Tem no site, as fotos. Conta um pouquinho dessa prática, porque a gente inspira, né, outros professores a... Então, foi um projeto riquíssimo que acabou envolvendo a escola inteira. Então, nós começamos dentro da sala de aula, lendo o conto, trabalhando a expectativa emocional de cada um dentro do processo do conto, e aí entrou a arte-terapia. Né? A questão da linguagem também, porque tinha que ter essa questão da fonoaudiologia. E aí a professora foi trabalhar a matemática com eles, num pequeno mercado que tinha próximo da APAE, porque a gente ia fazer uma culminância, que era fazer a casa de João e Maria em bolo. Ai, que delícia! A gente ia montar a casa de doce de João e Maria. Essa era a culminância. E aí, assim, para chegar nessa culminância, a gente tinha uma oficina de cozinha experimental. A psicóloga entrou trabalhando as questões emocionais que permeavam, né, esse desejo, esse sair de casa, ir parar na casa da bruxa. Né? A professora de artes, que é a saudosa Zina, né, que já faleceu, mas era maravilhosa, ela entrou na montagem do bolo com as formas geométricas, cores, formas geométricas, a montagem, corta aqui, monta ali, né? E eu entrei com a contação de história. Então, a gente levou um mês inteiro trabalhando isso. E dentro da escola, da parte pedagógica, se trabalhou todos os conteúdos pedagógicos possíveis. Matemática, português, geografia, história, né? Tudo que deu para a gente trabalhar. A partir do tema João e Maria, a gente trabalhou. E aí, no final, a gente foi para o auditório. Eles montaram a casa de João e Maria com bolo, biscoitos e balas. Que delícia! E a porta era uma barra de chocolate que enlouqueceu todo mundo. E aí, como é que a gente terminou? A gente terminou com tia Sônia vestida de bruxa. Ai, que maravilhoso foi isso! E levando todos eles a então fazer aquilo que todos nós gostaríamos de fazer, que foi comer a casa da bruxa de João e Maria. Eu sempre me apaixono eu levei depois pelos projetos. Só para finalizar, esse seu projeto está lá no site. Para quem tiver interesse, gente, acessa, lê o projeto todo, porque é lindo. No Facebook. É lindo. Tá no Facebook? Tá no site PPD. Então. No teu site também tem esse projeto, é verdade. Mas aí, esse projeto acabou sendo também um projeto de final de curso. Quando eu dei o curso de arte-terapia e educação inclusiva na Casa de Educação em Rio das Ostras, a gente fechou o curso no último dia de aula com um bolo em formato de casa de João e Maria. Ai, então, que delícia! Olha, é um projeto que é o que eu mais amo. Mas tem outros que são maravilhosos também. Né? É para perceber que todos se envolveram, né, Sônia? Todos os alunos, a escola inteira, independente das suas deficiências, eles trabalharam e eles se envolveram. Sim, foi um trabalho sério,
Porque eles foram até o supermercado para comprar os ingredientes para fazer os bolos. Eles que decidiram o que ia ser a porta. Eles que decidiram o que ia ser as paredes, o telhado. Então, para isso, eles tiveram que juntar dinheiro, fazer um levantamento financeiro de quanto eles gastariam. Eles foram para o supermercado fazer as compras. Então, tudo isso envolveu toda a parte pedagógica que a escola já se propõe, né? Dos temas que tem que ser, as disciplinas que tem que ser. E fora isso, os profissionais que trabalhavam ali na instituição na época. E assim, aí por pensar, né? Porque o projeto ele é muito democrático. O projeto possibilita que todos sintam-se protagonistas do processo, né? Independente disso. Então, se fosse numa escola não, fora da APAE, mas os outros alunos iriam se envolver da mesma maneira, né? E é isso que eu queria chegar aqui nesse ponto de retomar essa inclusão na escola, né? Como ainda se é trabalhado na escola tradicional a inclusão e como podemos transformar esse olhar. Existem várias possibilidades. E uma delas que nós defendemos aí é a pedagogia de projetos. E essa experiência da Sônia é riquíssima. O bacana nessa questão dos projetos dentro das escolas não tradicionais, mas que não sejam especiais, né, nas escolas convencionais. Isso, convencionais. Que todos os alunos são contemplados. Exatamente. Né? Convencionais é o termo, né? Que todos os alunos são contemplados. Todos eles. E todos participam. O que tem a deficiência e o que não tem a deficiência. E o que é mais bacana é que ali você está proporcionando a inclusão. E ali você faz a união. Você faz muito a união da família com a escola também, porque no projeto todo mundo se envolve, né? A família se envolve, os outros funcionários, a comunidade no entorno, né? E a gente vê as famílias muito perdidas também, não é, Sônia? Em relação a quando a família tem uma criança, um jovem com alguma deficiência ou com alguma dificuldade grave de aprendizagem real, né? Quando a gente citou aqui que às vezes a criança nem tem isso e ela é diagnosticada, porque é uma coisa que acontece demais. Mas quando acontece de ter mesmo, eu tenho uma deficiência, eu tenho esse filho e eu não sei muitas vezes como agir. Muitas vezes eu me desanimo em relação ao desenvolvimento do meu filho, em relação à socialização dele. Eu vejo... E essa união escola-família. Então agora, sabe o que eu queria te pedir? Queria pedir para você deixar também... A gente deixou vários... Você me pede para cantar. Não, nem cantar, nem contar história hoje. Mas esse tema é um tema muito amplo, que a gente ainda vai ter muitas outras conversas. Principalmente se o pessoal gostar, der coraçãozinho, disser que está gostando, a gente volta. Mas o que eu queria te pedir é que a gente deixou aqui alguns recados para os profissionais da educação. Claro que é preciso se aprofundar, a gente tem pouco tempo para isso hoje. Mas e para as famílias? Eu queria que você deixasse um recado para essa família que, de repente, pode até não estar assistindo a gente agora, mas que vai depois ver no YouTube ou no Facebook, vai ter acesso a essa nossa conversa e que se sente, assim, muitas vezes desmotivada nesse desenvolvimento do seu filho, da sua criança, do seu jovem, que tem uma deficiência real e acha que, de repente, não tem mais o que fazer, não sabe mais o que fazer. Nesse momento de pandemia, então, eu tenho recebido relatos de famílias, assim, muito estressadas, cansadas, com as crianças que são consideradas, né, típicas, normais, típicas. Imagine com as outras, né, crianças com deficiência. Que recado você deixa para essas famílias? Então, é muito difícil, eu sei. Eu tô nessa vida há 41 anos, né? Então eu já recebi todos os tipos de pais e mães e famílias que você possa imaginar. Mas o que eu queria dizer para elas é o seguinte: vocês não estão sozinhos, né? Nós estamos aqui, profissionais como eu, como Paty, como Peg, como tantos outros profissionais que têm essa disponibilidade de abraçar, de acolher e de ajudar. Né? Vocês não estão sozinhos. Vocês precisam dizer os seus medos. Falem dos seus medos. Contem os seus medos. E saibam que todo mundo tem uma habilidade. Todo mundo. Não é só o típico. Não é só o dito normal. Todo mundo tem.
Eu gosto de falar sobre dar o meu próprio exemplo para as pessoas. Eu sou deficiente visual, pouca gente sabe disso, né? E, no entanto, eu nunca usei a minha deficiência para me sentir menor ou ter mais vantagens, né? Eu sou fonoaudióloga há 41 anos, eu sou arte terapeuta há 16 anos, eu sou escritora de 3 livros, eu sou pintora, né? Que é Lindas obras! As minhas obras. E estou aqui falando com vocês. Então, assim, todo mundo tem uma habilidade. Agora, não me peça para montar uma estante, porque eu não sei. Isso que eu queria te falar, queria enfatizar aqui com você. Então, você afirma para mim aqui, afirma para a gente, para essas famílias que estão ouvindo, independente da deficiência do seu filho, ele tem uma habilidade, que precisa ser, ele precisa ser descoberta. A habilidade é essa e estimular. Precisa ser descoberta e valorizada, não é? Sim. E incentivada, estimulada, para que a criança ou o jovem possa se sentir capaz, né? Exemplos de vários atletas paraolímpicos, né, para-atletas, que descobrem as suas potencialidades depois de um acidente. Uhum. A gente tem vários casos de crianças síndrome de Down que se transformam em empresários magníficos. Uhum. A gente tem casos de autistas, né, que também se tornam especialistas dentro de matérias científicas com destreza. A gente tem vários deficientes neurológicos que pintam, né? Então, assim, é claro que nem todo mundo vai ser uma Cláudia Raia, nem todo mundo vai ser um Stephen Hawking, nem todo mundo vai ser um Anthony Hopkins, entendeu? A gente tem que entender que ser lixeiro também é uma habilidade, que eu não faço e você não faz. Que ser cuidador também é uma habilidade, sabe? Que ser cozinheiro também é uma habilidade. Não só ser fonoaudióloga, ser pedagogo. Isso é importante para o movimento do mundo, mas qualquer coisa que você faça que traga benefício emocional, social, psicológico para alguém, isso tem uma importância. Experimenta ficar uma semana sem lixeiro para você ver. Com certeza, e eu acho muito importante falar isso, que todos podem aprender e desenvolver a sua habilidade. Me dá só um minutinho, peraí. Claro. E, gente, vou aproveitar esse minutinho da Sônia para dizer o seguinte para vocês. Nós, em cada programa desse Trocando Experiências, vamos fazer alguns sorteios. E eu já lancei no Instagram sorteio de 2 livros da Sônia Branco, e eles vão autografados. Tem um regulamento, eu quero que vocês leiam, porque 2 pessoas serão contempladas, tá? Cada uma receberá um livro da Sônia, né? Vamos participar, vamos aí indicar os amigos, vamos indicar essa profissional que traz tanta sabedoria pra gente, que traz, que fala com a gente com toda essa competência, com esse carinho também, esse olhar que ela tem sensível e que nós precisamos cada vez mais desenvolver. Vamos aí indicar e participar do sorteio, tá? Será realizado o sorteio no dia 28 de julho, à noite, e eu vou tentar fazer isso ao vivo com a Sônia, tá? Tô avisando ela agora, mas é isso, eu vou tentar fazer isso ao vivo, tá? Então vamos participar até dia 28 de julho. E quem quiser comprar os livros da Sônia Branco, esses 2 livros, né, Sônia? Você tem aí para vender? O autógrafo? Eu tenho aqui, o Deuses e Fadas e o Técnicas Expressivas eu tenho comigo. O Contos de Fada, que foi aquele que você mostrou no início, é só através do site da editora. Esse aqui que é maravilhoso, foi o primeiro livro da Sônia Branco, foi através dele que eu a conheci. Ela não tem para vender com autógrafo, mas eu consegui uma coisa para vocês. Eu consegui. Se vocês entrarem lá no site da WAK, colocarem o cupom PAT2020, PAT com Y 2020, vocês vão ganhar 20% de desconto.
tá? Uau, Então fica aí a dica para que vocês conheçam a obra da Sônia e conheçam a sua escrita, as suas sugestões práticas. Vamos falar um pouquinho da arte-terapia, que a gente tem um tempinho aqui, Sônia? Então, a arte-terapia é uma técnica que utiliza as artes plásticas como processo terapêutico não verbal. Eu levei a arte-terapia para dentro da educação, especialmente dentro da educação inclusiva, que foi, na época, uma coisa revolucionária, porque a arte-terapia, até então, só acontecia dentro do universo da saúde mental. E através da arte-terapia dentro das escolas, principalmente da escola inclusiva, a gente consegue despertar a criatividade dos alunos e minimizar alguns dos problemas de linguagem, de aprendizado que possa vir a acontecer dentro do universo acadêmico. Então, assim, a arte-terapia é muito rica, porque apesar da gente ter como resultado final um trabalho plástico, a gente usa como recurso outras artes. Uhum. A gente pode usar fotografia, a gente pode usar a música, a dança, a contação de histórias, que é a nossa paixão aqui. Esse processo criativo e plástico aconteça. Eu, dentro do universo da arte-terapia, sou especialista em contos de fada e mitologia grega, que é o tema dos meus livros, né? Esse é o primeiro, ele tem a parte teórica, que fala dos materiais, a história dos materiais plásticos, associados aos contos de fadas, com uma atividade no final, sempre voltada para a dificuldade de aprendizado. O segundo livro é uma discussão entre a presença das deusas gregas nos contos de fada. Uhum. Muito interessante. Eu não tenho, hein? Eu quero. Esse já está reservado para você aqui com autógrafo, beijinhos e tudo. Beijos batom roxo. Eu quero. E o terceiro livro, que é o Técnicas Expressivas, tem um poema que é livro da Letícia, que é filha da verdade. Um poema maravilhoso. E são só 20 oficinas de arte-terapia, com contos de fada, música, dança, com vários materiais plásticos, e para várias indicações diferentes. E aí não fica só no universo da educação, vai também para dentro do universo da saúde mental. Então, assim, a arte-terapia é muito rica. E a gente consegue fazer um trabalho magnífico com eles, principalmente, que é o meu mote, né? A educação inclusiva. Eu uso muito no consultório, uso muito para tudo. E a arte-terapia também pode ser muito utilizada dentro dos projetos, né? Sim, com certeza. Esse projeto João e Maria, ele foi todo baseado no princípio da arte-terapia. Da arte-terapia. E assim, é incrível quando a gente pensa, quando eu vejo nas assessorias, nas consultorias, como as aulas de arte são desenvolvidas. Muitas vezes eu fico triste, eu fico muito triste, sabe? Então, é preciso conhecer essa prática da arte-terapia, preciso ler, se informar. Eu não sou arte-terapeuta, mas eu leio, eu me informo, eu gosto, eu tenho acesso a materiais ricos, como os livros da Sônia, porque, gente, pelo amor de Deus, né? É triste demais, vamos transformar isso aí. A educação pode ser transformada. Eu acho que estão acontecendo tantas lives, tantas palestras, olha isso que lindo. Tudo aqui, ó. Essa minha parede toda aqui está cheia de trabalho de arte-terapia que eu aplico em mim mesma. Com certeza! Nossa, como ajuda, né? E assim, muita coisa. É preciso transformar muita coisa na educação, não é, Sônia? Para que a gente inclua o ser humano independente das suas habilidades, das suas deficiências ou não deficiências, mas que possa contemplar esse ser que tem sonhos, que tem medos, que tem anseios, esse ser humano que quer apenas ser feliz, quer viver, quer ser feliz. A arte é transformadora, a arte é libertadora. E nós precisamos trazer muito essa arte e a arte-terapia para dentro das escolas. E também eu tenho que puxar aqui o gancho para os projetos de novo, e também a pedagogia de projetos, né? Porque, ou outras metodologias e filosofias que venham a possibilitar
né, esse desenvolvimento aí da arte, esse desenvolvimento... É por isso que eu sou apaixonada pela pedagogia Waldorf. Waldorf é maravilhosa. A própria Montessori também tem muito a nos oferecer, né? E aí agora tem a Reggio Emília, que vem trazer aí muita coisa interessante. A nossa próxima conversa não vai ser com a Sônia, né? Do Trocando Experiências. Eu vou falar sobre o brincar heurístico. E aí vai ser muito legal, vai ser muito legal. Eu vou divulgar para vocês em breve a imagem e o dia e o horário, porque eu quero trazer para esse espaço, sabe, Sônia, pessoas que venham a somar com tudo aquilo que eu acredito e com tudo aquilo que eu vejo que tanto falta. E a gente vê porque a gente viaja o Brasil todo palestrando, a gente faz consultoria com pessoas, escolas do Brasil todo, né? Seja consultoria online, né, Sônia? Nós fazemos aí consultoria online com escolas de realidades diferentes, seja creche pequenininhas a escolas maiores, públicas ou particulares, e a gente vê o que está faltando, a gente sabe o que está faltando. Sim. E aí, é muita coisa. E é muita coisa relacionada a coisas tão simples, não é? Coisas tão simples como a arte, a música, a dança, o teatro, a contação de histórias. Você não precisa de muita coisa. As vivências. Não precisa, né? Desenvolver a criatividade, né? Como desenvolver a criatividade? E os professores estão desenvolvendo a criatividade deles aí nesse momento de aulas remotas. Você tem acompanhado um pouquinho? Muita coisa. E me diz aí. Eu tenho visto muita gente enlouquecida. Eu também. Eu tenho visto muita gente saudável. Eu também tenho visto. Muita gente enlouquecida e muita gente liberta. E o que você acha que a gente pode deixar de recado agora nesse finalzinho para esses professores e profissionais de educação que estão nesse momento de transição? Me veio agora, tá? Pensando nisso aqui. Momento de transição, de incerteza, sabe? A gente volta à aula presencial, não volta, vai voltar com risco, não vai voltar. Vou ter que dar aula presencial, mas também online, porque metade não vai querer frequentar a escola. Como é que vai ser isso? Eu queria que você deixasse um recado independente de ser um recado assim, acadêmico, um recado. Sim. O seu recado. Falar do meu desejo como pessoa em relação a esse momento. Eu espero com toda sinceridade que a gente não volte à escola que a gente tinha. Que a gente se transforme, que a gente aproveite as pequenas oportunidades para transformar essas pessoas que estão construindo o seu saber e o seu conhecimento. Eu espero com toda sinceridade que os professores não sejam mais os mesmos, mas que eles continuem sendo heróicos, mas não escravos. Que eles possam se libertar da escravidão, da indústria do conhecimento. Eu espero com toda sinceridade que a arte volte a ser a matéria de maior importância dentro da escola. E não as artes plásticas, toda e qualquer arte, sabe? A dança, a música, e que a gente tem que incentivar qualquer pessoa o fazer artístico, independente de ser funk, independente de ser reggae, independente de ser clássico, independente de ser grafite. A criatividade e a arte, ela não é restrita à academia. Se ela é acadêmica, ela não é arte, ela não é expressiva, ela não é expressão. Então, professores, libertem-se. Libertem-se. E eu espero, sinceramente, que a gente não volte mais àquela escola que a gente tinha. Com toda sinceridade. Até porque não dá mais para voltar. Eu tenho a impressão de que não dá. Que não funciona, não tem funcionado. Mas, infelizmente, a gente sabe que existe aí uma pressão de grupos querendo, né, retroagir. Mas estamos aqui para isso, até para trazer um pouquinho das nossas ideias, né? Trazer um pouquinho aí das nossas inspirações, para quem sabe inspirar outros profissionais. Não só os 16 que estão aqui agora. Me ocorreu aqui agora a parte de uma letra de uma música que foi muito cantada nas últimas eleições e que pouca gente conhece. Você tem que cantar, você tem que cantar. Não, cantar não. Só vou dizer um pedacinho. Alerta, desperta, ainda nos cabe sonhar.
Ai de nós, educadores, se não sonharmos, né? Já dizia o nosso grande Paulo Freire. E não é isso? Ai de nós, Está sendo tão educadores. maltratado, né, Tadinho, né? Tá sofrendo tanto, ele não sabe nem porquê. Nem a gente entende o porquê. Na verdade, quem está maltratando Paulo Freire também não sabe por quê. Ninguém entende isso, enfim, a gente... Porque não conhece Paulo Porque não Freire. conhece. Realmente, só pode ser por... A gente tem que ver que só pode ser por desconhecimento mesmo, né? Por ignorar. Ignorância. E esse nosso assunto, inclusão e diversidade, também, a ideia hoje aqui da proposta, não foi ficar dentro também daquela estrutura e daquela estrutura rígida, foi trazer uma conversa bem informal e uma conversa que a gente fosse puxando links e links para deixar aí várias sementinhas na mente de vocês, né? Para que vocês possam trazer outras inspirações e buscarmos, né, aí... desenvolver a criatividade, desenvolver o olhar, desenvolver a sensibilidade, a humanidade, gente. É isso que a gente quer, né? Uma escola mais humanizada, né, Sônia? Sim, porque assim, é muito doloroso para a gente ler o depoimento de uma pessoa adulta que diz que tinha medo de ir para a escola, sabe? Que tinha medo porque o método do ensino não era adequado a ele. Isso é muito triste. É muito triste. Saber que a pessoa se sentiu torturada a vida inteira dentro de uma escola. Isso é muito triste. E aí a gente tem que pensar que os nossos alunos também se sentem assim. Sim, e acho que a maioria, infelizmente, existem sim boas propostas, existem escolas que buscam um trabalho diferenciado, mas a gente precisa que seja a maioria. Nós queremos que seja a maioria, né? Eu mesma... Uma escola sem medo. Uma escola sem medo, sem tantas amarras, que os alunos possam ter... os protagonistas mesmo das suas histórias, né, da sua vida e do seu processo de aprendizagem. Eu cito no meu primeiro livro também isso, sabe, Sônia? O meu medo, a minha tristeza de ir para a escola. Eu via meu pai acenando da janela, eu ia chorando, parecia que eu ia para morrer ali, para uma prisão. Eu tinha um pavor de ir para a escola, eu já pensava, engraçado, né? Acho que a gente já nasce com isso. Eu pensava, quando eu crescer, eu quero estar do outro lado para fazer diferente, que todo dia é a mesma coisa. Esse era meu pensamento. Eu me lembro, se fechar os olhos, com meus 7 anos, mais ou menos, lá na minha primeira série, eu queria estar do outro lado para fazer aquilo diferente, que eu não aguentava mais, todo dia a mesma coisa. E, infelizmente, parece que eu continuo aí, eu estou com 44 anos e a escola não mudou muito, né? Eu tô com 59, meu amor. Em geral, a escola não mudou muito. E queremos... Eu achava que a minha escola era mais divertida. Do que agora, né? Porque eu fui alfabetizada com a história do Chapeuzinho Vermelho, olha só. Aí você já estava no outro processo. Já estava na minha vida. já veio predestinada aos contos de fadas, né? E trouxe isso dentro de você, virou uma paixão, né, Sônia, também, não é? É uma paixão. E a gente pode trazer essa pauta, que tal? Conversar numa próxima sobre os contos de fada. Eu acho que vai ser muito interessante. Ia ser magnífico. Nossa, contos de fada é tudo de bom. Eu vou deixar todo mundo enlouquecido, porque eu vou desconstruir tudo que elas sabem de contos de fada. Eles vão me odiar. Acho que não tem como te odiar, porque você traz uma alegria pra gente. E hoje eu estou muito feliz, sabe? Muito obrigada mesmo por você ter... Eu que te agradeço, por aceitar estar aqui hoje, batendo esse papo comigo, trocando realmente as suas experiências, trazendo sua sabedoria, trazendo sua luz pra gente aqui. E quero que a gente marque outras vezes. E quem se interessar em levar essa dupla maluca aqui... essa dupla maluca, mas com muito engajamento, muito compromisso, muita vontade de trabalhar para algum trabalho aí de assessoria, de consultoria, é só entrar em contato. Não deixem de participar do sorteio dos livros. Quem quiser comprar os livros autografados com a Sônia também, a gente está aqui à disposição, independente disso, à disposição para trocar experiências com vocês e para juntar e somar. Tá acabando o meu tempo, gente. Eu tenho que encerrar, porque senão não tem como botar no YouTube, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigada! Beijo,